todos os nossos servidores, doutora Débora, nossa procuradora, Sabrina, nossa secretária, os nossos diretores da Câmara da CBJ, diretora jurídica, doutora Carolina, o diretor-geral Sebastião e o diretor administrativo Ariel. Obrigado pela presença de vocês. Também saúdo os nossos vereadores que compõem a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o vereador Fábio Alonso, o vereador Maurício Peixa. Momento em que declaro aberta a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, presentes o presidente, o vereador Richard, o secretário, o vereador Fábio Alonso, e membro, o vereador Maurício Peixa. Os demais devem estar se conectando, enquanto isso vamos para... Falta em votação, leitura e votação da ata da reunião anterior, a 26ª e a 27ª, todas de caráter ordinário. Peço aos membros presentes para que possamos fazer a supressão da leitura. Entretanto, colocar em discussão a ata. Os que concordam com a supressão da leitura, vereador Fábio, vereador Maurício, ok. Coloco em discussão a ata, não havendo em votação os que concordam com as atas 26ª e 27ª das reuniões ordinárias. Vereador Fábio? Ok, estão aprovadas. Leitura do expediente. Passar o vereador Fábio Alonso para que possa ler o expediente encaminhado à comissão. Libera o som lá para o vereador Fábio. João. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, nossos convidados. Senhor presidente, tem um memorando aqui, número 100/2020, da direção-geral, nosso diretor Sebastião, encaminhada a Vossa Excelência. Assunto: resposta ao ofício número 9793/2020. Em resposta ao ofício encaminhado por esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o retorno presencial dos trabalhos legislativos, informo que, após diversas reuniões com o diretor administrativo, se chegou à seguinte conclusão, ou melhor, às seguintes conclusões. A Câmara de Vereadores não possui estrutura humana para controlar o fluxo de entrada dos munícipes e assessores nas dependências desta Casa de Leis. Tentou-se fazer um planejamento em relação à limitação de público a ser atendido no retorno dos vereadores aos seus gabinetes, mas sabemos que muitas vezes esses não são respeitados. Entende-se que não seja função dos vigilantes e até caracterizaria o desvio de suas funções se esses fossem utilizados para verificar quem entra e quem sai pelas chancelas. Ou seja, não há como se fazer uma triagem nos veículos dos assessores, dos vereadores, mesmo que estes fossem reduzidos a 2 por gabinete. Desta feita, se colocam à disposição para maiores esclarecimentos este diretor-geral, junto com o diretor administrativo. Assina o senhor Sebastião Brummer. Brummer, é isso? Diretor-geral. Está feita a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio Alonso. Eu vou aproveitar que estão presentes aqui os nossos diretores. Antes de passar a palavra aos senhores, até para que haja compreensão, o relatório, né, do relator, ele acompanha o parecer da doutora Débora pela aprovação com apenas uma emenda, aliás, com um substitutivo, né? Eu gostaria que a doutora Débora pudesse fazer a explanação, depois nós chamamos aí os diretores para o debate em relação a essa emenda e depois colocamos em discussão, ok? Doutora Débora? Sim. Boa tarde, senhores vereadores, demais presentes, conseguem me ouvir? Esse projeto de resolução pretende o retorno das atividades legislativas de forma presencial. Nós exaramos um parecer técnico preliminar, fazendo alguns questionamentos, tanto à direção-geral quanto ao setor de gestão de pessoas e também à diretoria administrativa, questionando se
os requisitos que anteriormente foram aventados quando do requerimento número 89 de 2020, que antecedeu esse projeto de resolução, se encontram atualmente preenchidos, como a necessidade de cabeamento, de novas estruturas de mapeamento de cadeiras em plenário, na sala de comissões, e também para que fosse esclarecido, considerando a necessidade de limitação de público, de agentes públicos em geral, em 30%, quais seriam as diretrizes que seriam adotadas e como seria feito esse planejamento. Em resposta, foi encaminhado esse ofício, esse memorando número 100, lido pelo vereador secretário dessa comissão, no qual se informa que foram realizadas várias reuniões com os setores administrativos para poder responder aos questionamentos, que a Câmara de Vereadores não possui estrutura para controlar o fluxo de entrada de munícipes e assessores, e que não há um planejamento adequado quanto à limitação de público. Bom, quanto à nossa análise, nós verificamos que há competência do município para legislar sobre a temática, é uma matéria de economia interna da Câmara de Vereadores, e por isso deve ser versada por meio de projeto de resolução mesmo, então também a forma está adequada. E como se trata de uma matéria que, muito embora não esteja no regimento, tem natureza regimental, quem apresentou, ou seja, a iniciativa legislativa também se apresenta adequada, por se tratar da mesa diretora, que é quem realmente dirige os trabalhos legislativos, mas nós fizemos algumas ponderações quanto ao projeto em si. Por quê? Em primeiro lugar, porque está em vigor a portaria estadual número 592 da Secretaria de Estado de Saúde e que é aplicável ao âmbito do município, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal. E essa portaria enumera as medidas de prevenção e contágio ao coronavírus que devem ser tomadas nas regiões do estado segundo o grau de risco. Atualmente, a região de Joinville está no risco grave. Isso foi na última quinta-feira. Então, desde a última quinta-feira, por mais 14 dias, pelo menos até o dia 29 de outubro, esses municípios da região grave, como Joinville, devem adotar algumas medidas, entre elas a limitação de público em 30% da capacidade total de agentes públicos, sem considerar público externo, portanto. Então, considerando esse limitador de 30%, a possibilidade de responsabilização em caso de descumprimento, não dos senhores vereadores, mas de quem dirige os trabalhos da Câmara, ou seja, a mesa diretora, e as demais necessidades de verificação, de atendimento a essa portaria, nós sugerimos, em primeiro lugar, que a comissão de mérito competente, ou seja, a comissão de saúde, estabeleça diretrizes para o cumprimento dessa normativa, para que não haja esse descumprimento, considerando que até agora não foi feito um planejamento adequado. Mas isso não impede a análise dos demais artigos da proposição e das demais formalidades. Pois bem, nós sugerimos uma alteração ao artigo 1º na proposição, para que para que se faça constar que se observe o texto da portaria número 592 em sua integralidade, para não deixar qualquer brecha de que não está sendo respeitada. Nós também fizemos uma sugestão de alteração nos artigos 3º a 7º, para que eles sejam estabelecidos de forma esparsa, porque eles estavam revogando ou alterando dispositivos de ato da mesa. Só que ato da mesa deve ser alterado por ato da mesa, ainda que ele tenha sido convalidado por uma resolução. E a resolução, por ser hierarquicamente superior ao ato da mesa, ela sempre vai prevalecer ao que está no ato da mesa. Então, se o ato da mesa ficou confrontando com a resolução, vai prevalecer o que está na resolução. O correto é que depois haja essa adequação via ato da mesa. Nós também estabelecemos a possibilidade de utilização do SDD de forma pura, considerando que pode haver a superlotação de todas as salas de comissão, então seria mais uma ferramenta passível de utilização, caso necessário. Previmos essa possibilidade e também destacamos, considerando a intenção legislativa, que só não estava bem colocada,
que os munícipes apenas teriam acesso aos gabinetes e não às comissões e sessões presenciais. Então, foram essas as alterações que nós sugerimos. Fizemos, então, um substitutivo, porque tivemos que mexer em todos os artigos. Então, sugerimos a aprovação do projeto de resolução condicionado a esse substitutivo e, principalmente, a oitiva da Comissão de Saúde quanto ao conteúdo do memorando número 100 e ao estabelecimento de diretrizes quanto à necessidade de limitação do fluxo de pessoas nas dependências da Câmara. Seriam essas as considerações. Obrigado, doutora Débora. Eu vou, só para que conste e fique registrado nos anais da casa, eu vou fazer a leitura como relator, até porque fica fácil depois de buscar a gravação. Substitutivo Global, Projeto de Resolução número 15/2020. Altera e revoga os dispositivos da Resolução 69/2020 e estabelece regras e procedimentos a serem adotados de forma temporária para fins de prevenção à infecção e à propagação do vírus Covid-19 no âmbito da Câmara de Vereadores de Joinville. Artigo 1º, altera o artigo 2º, caput, parágrafo 1º e 2º da Resolução número 69, de 16 de março de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Terão acesso à Câmara de Vereadores de Joinville os vereadores, servidores, empregados, terceirizados, estagiários, licitantes, fornecedores, prestadores de serviço e, excepcionalmente, os munícipes, desde que atendidas as seguintes condições. Parágrafo 1º. Servidores, empregados, terceirizados e estagiários na Câmara de Vereadores deverão usar crachá para terem acesso às suas dependências e poderem ser facilmente identificados. Parágrafo 2º. O acesso dos munícipes se restringirá aos gabinetes dos vereadores para consultas, caso em que será observado o limite de permanência de até 4 pessoas em cada gabinete. Parágrafo 3º. Para todos os fins previstos nesse artigo, serão observadas as condicionantes e restrições impostas pela Portaria número 592, de 17 de agosto de 2020, da Secretaria de Estado da Saúde e pela legislação federal, estadual e local, em especial no que tange as diretrizes de limitação de pessoas em espaços públicos. Artigo 2º. Fica revogado o parágrafo único do artigo 3º da Resolução número 69, de 16 de março de 2020. Artigo 3º. Fica instituído o Sistema de Deliberação Digital, o SDD, como instrumento excepcional e temporário a ser adotado nas sessões mistas, presenciais e virtuais, das discussões e votações de matérias sujeitas à apreciação do plenário da Câmara de Vereadores de Joinville e as respectivas comissões técnicas. Artigo 4º. Fica estabelecido que o sistema de deliberação digital, acima mencionado, regulamentado pelo ato da mesa número 57/2020 e convalidado pelas resoluções 71/2020 e 74/2020, será utilizado até o dia 31 de dezembro de 2020 pelos vereadores do grupo de risco do Covid-19, que solicitaram formalmente à presidência a participação das sessões e comissões de forma virtual e em outras situações excepcionais. Artigo 5º. Os vereadores que participarem das sessões de forma virtual ficam dispensados de assinar o livro-ponto, sendo a sua presença considerada computada pelo seu voto virtual. Artigo 6º. Observado o dispositivo do artigo 52 do Regimento Interno, os presidentes das comissões técnicas poderão se utilizar do sistema SDD nas sessões mistas para deliberarem sobre projetos de lei encaminhados à Câmara de Vereadores nos termos do parágrafo 1º do artigo 1º deste ato. Artigo 7º. As sessões plenárias e comissões técnicas mistas ou virtuais realizadas por meio do SDD serão públicas, asseguradas as transmissões simultâneas pelos canais de mídia da Câmara de Vereadores de Joinville, com posterior disponibilização do áudio e do vídeo das sessões. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 9º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. O relator acompanha ipsis literis as indicações da doutora Débora, que é a nossa procuradora, momento que eu transmito a palavra aos nossos diretores para alguma contribuição. Em seguida, eu coloco em discussão para que os vereadores possam se manifestar, ok? Doutora Carolina, doutor Ariel,
ou o Sebastião, se quiserem manifestar as suas... Não? Não havendo mais nada, ou Ariel levantou o dedo ali. Libera o som para Ariel. Só antes eu quero computar aqui a presença do vereador Odir Nunes, membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ariel. Boa tarde aí, presidente, vereador Richard. Boa tarde aos demais vereadores, membros da comissão, os colegas diretores que aí estão, servidores. Então, presidente, ouvi aí atentamente, já tinha até conversado com os servidores da área administrativa. Está aqui comigo o chefe de patrimônio, servidor Paulo, também engenheiro Nion, que é chefe da brigada de incêndio aqui da Câmara dos Vereadores, brigada de incêndio voluntária. Também está na plataforma aí, pedi para que acompanhasse também a chefe de gestão de pessoas, a servidora Anice, por conta de que a grande preocupação, viu, presidente, com respeito à entrada dos munícipes e também a deliberação de todos os servidores, por conta de que cada divisão, de cada gabinete ou cada setor, a questão do distanciamento, conversando com o engenheiro Nion e com os demais da diretoria administrativa, eles veem a preocupação, porque se todos os servidores estiverem presentes no horário de trabalho normal que eles têm, ou que eles servem, vai constituir-se um problema a questão de distanciamento. O segundo ponto, o crachá não delibera muita coisa, né? A gente vai saber que os servidores estão na casa, mas a questão do distanciamento é um fator complicante. A preocupação também com respeito à entrada dos munícipes, embora estabelecido aí 4 pessoas por gabinete, a casa hoje ela tem um sistema de controle de acesso muito bom, que é pela recepção central, mas nós temos também a entrada nos portões do estacionamento, que entramos com um crachá, mas o crachá ele delibera uma pessoa, podendo estar nesse veículo 4, 5 pessoas, e aí a gente não vai ter, de repente, o controle. Então, só para deixar registrado que a diretoria administrativa, embora com todos os seus chefes das divisões, tenha tentado buscar uma forma de controle de acesso para facilitar o planejamento de todo esse trabalho, não vislumbramos algo que realmente venha, de fato, ser aqui algo que venha, de fato, ser realidade, né? Porque o controle de acesso não vamos ter aí quantos vão ter em cada gabinete, até porque hoje os munícipes, alguns, vêm num gabinete, vão no outro, depois vão no outro, acontece isso quase que rotineiramente. Então, só deixando para que esse registro, para que conste aí esse apontamento da diretoria administrativa, tá, nobre presidente. Obrigado. Obrigado, Ariel, pelas suas considerações. Eu vou ouvir agora a doutora Carolina, que fez sinal ali, que é a nossa diretora jurídica da CVJ. Doutora Carolina. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, Débora, Sabrina, diretor Sebastião, Ariel. Presidente, antes da gente elaborar essa resolução, através da mesa diretora, nós tivemos várias reuniões, tanto com o diretor-geral, quanto com o diretor administrativo, com a chefe da gestão de pessoas. Conversamos também com os nossos procuradores, doutora Débora, doutor Denilson, e com demais diretores da Câmara. Nós estamos tratando desse retorno, tanto dos vereadores quanto dos munícipes, desde março, que estamos em reunião. Então, a gente, quando fala que
nós não tivemos nenhum tipo de forma de realmente barrar essa entrada e até deixar com que os nossos servidores e os próprios munícipes, né, fiquem resguardados pela saúde pública, eu digo que realmente nós chegamos num impasse. A resolução ela foi feita e conversamos, doutora Débora e eu, para realmente fazer algumas modificações, porém o próprio diretor administrativo, o Ariel, ele fala que a gente não consegue realmente fazer essa averiguação de quantas pessoas, de quantos munícipes. A gente fez vários testes, a gente pensou em inúmeras formas, inclusive de fazer a limitação de uma única entrada, porém nós temos as duas entradas dos vereadores lá embaixo, nós temos equipamento e nós temos formas para a gente conseguir, de alguma forma, né, de conseguir fazer até uma higienização. Porém, realmente, como o Ariel falou, a gente não consegue limitar a entrada dessas pessoas. Então, nós vamos precisar, sim, dos vereadores, que eles façam e acabem informando aos seus visitantes que a gente não pode também... Como é que está funcionando nos outros órgãos, né? A gente vê que o judiciário ele abriu, porém ele também está trabalhando metade em regime presencial, metade em regime telepresencial. A limitação dos munícipes dentro do judiciário está sendo super restrita. Realmente entra somente quem tem ou um horário agendado com um juiz ou algo que ele não conseguiu resolver através de um telefone ou de forma virtual, e é dessa forma que a gente pede aos senhores vereadores que continuem fazendo com que... A gente não quer limitar os munícipes nos gabinetes, mas a gente quer também resguardar a saúde dos nossos servidores aqui dentro e também aos senhores vereadores. Seria isso, presidente. Obrigado, Carol. Sebastião também levantou. Sebastião, libera o som para o Sebastião, nosso diretor-geral, hein? Oi, boa tarde, senhor presidente, vereador Richard, demais vereadores, diretores, Sabrina, doutora Débora. Também ouvindo a leitura do presidente, os comentários do diretor administrativo, da nossa diretora jurídica, a gente vê que o problema não está nem tanto no voltar ou não voltar, é mais no controle mesmo. Como é que nós vamos ter esse controle do pessoal dentro da Câmara? Claro que a resolução fala que inicialmente seria sem público, né, presente, sugerindo até apenas um assessor por vereador, né? Porque se cada vereador levar um assessor, já vai dar 19 pessoas na plateia, né? No gabinete, conforme a doutora Carolina já falou, é limitado a 4 pessoas, que poderia ser o vereador, 2 assessores e um munícipe, ou então 2 munícipes e um assessor. Continuando com o uso obrigatório de máscaras, né, que já estamos acostumados também, o álcool em gel e assim por diante. Então, claro que todos os vereadores, ou então a maioria deles, estão pedindo que retome as sessões presenciais. Claro que seria importante, né? Importante é para atender, para poder estarem juntos, quem que não quer estar juntos, né? Então, o problema maior está exatamente nesse controle, onde nós iremos precisar muito de cada vereador, né, que nos ajudasse nesse controle, né, limitando 4 pessoas no seu gabinete, tomando todo o cuidado para não entrar muitas pessoas na Câmara, porque a gente sabe que muita gente entra para ver no gabinete e acaba indo depois vários gabinetes. Então, o perigo é maior ainda, né? Sabemos que estamos ainda em risco grave, e também a calamidade pública continua,
é todo cuidado que nós queremos ter, né? Não é querendo, puxando para A ou B, que volta ou não volta, mas é esse cuidado pela saúde de todos nós, pela saúde do munícipe, pela saúde dos vereadores, né? Mas, principalmente, então, nesse controle que nós vamos precisar ter, né? Precisando do apoio, da ajuda de cada vereador. Seria isso a minha consideração. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela participação dos senhores e da senhora doutora Carolina. Parecer do relator, acompanhando o parecer técnico da doutora Débora pela aprovação. Eu vou colocá-lo em discussão. O vereador Odir levantou a mão aqui. Libera o som, vereador Odir. Senhor presidente, senhores vereadores, caros diretores, isso é uma questão muito simples de se resolver. Primeiro, os diretores, apenas deixar o estacionamento para os funcionários da casa. Isso é uma coisa fácil de controlar. Segundo, os funcionários devem ter uma tabela para que alguns possam trabalhar de manhã, ver a possibilidade, outros trabalharem à tarde, para não ver o acúmulo de funcionários. Nós, além de eu estar preocupado comigo, eu tenho que me preocupar também com o outro, neste caso, os servidores. Então, o estacionamento restrito para os servidores, que obedecerão uma tabela de entrada. A questão do terceiro, ele não estaciona no nosso estacionamento, porque imagina deixar todo mundo entrar no estacionamento com aquela aglomeração. As pessoas vão passar pela portaria e lá na portaria, como qualquer empresa, vocês devem fazer um formuláriozinho para ele ir no gabinete daquele vereador. Eu, por exemplo, vou citar um exemplo, se o cidadão ele vem no meu gabinete, ele vai me apresentar um cartãozinho de entrada para falar comigo. Se ele vier mostrar aquele que é o papelzinho para falar, que ele veio para falar com o Maurício, eu não vou atender. Isso é uma questão logística e as pessoas vão entender isso, que a Câmara também está preocupada com essa questão. Eu não vou atender outra, que geralmente, vereador Fábio, as pessoas te avisam antes, ligam para você, ligam para a tua assessoria, é muito fácil no dia anterior, você passa para a portaria quem vai vir falar com você. Nós temos que cuidar. Então, essa é uma questão operacional, que é fácil de se resolver. Agora, também, temos que colocar o distanciamento ali, Sebastião, Ariel e Sabrina, aliás, e os diretores, na frente, para não haver também aglomeração na portaria, né? Então, obedecer aquele espaçamento. Eu acho que isso é compreensível. E também vai a cada um de nós, vereadores. Nós também temos que ter essa responsabilidade. A responsabilidade é de todos, né? De todos. Mas tem como fazer um controle rígido, rigoroso, para que amanhã depois não venha dizer, olha, o cara contraiu o vírus lá na Câmara. Essa é uma responsabilidade que nós devemos ter, que vocês, diretores, devem ter. E a norma é essa, e pronto. Os vereadores não podem exigir aquilo que não está dentro da lei. Eu acho que o exemplo tem que partir de nós, vereadores, de evitar a aglomeração, porque senão os funcionários vão cobrar de nós, vereadores, que não estamos obedecendo o que diz a lei, a quantidade de pessoas e o fluxo de pessoas à Câmara de Vereadores. Tá bom? Obrigado. E parabéns por essa preocupação. Ok. Em discussão, libera o som para o vereador Maurício Peixe.
Bom, boa tarde, presidente Richard, também ao vereador Fábio D'Alonso, ao vereador Aldir Nunes, ao Sebastião Briviller, o diretor da casa aqui, também o Ariel, saudando aqui a Carolina, a Sabrina e a doutora Débora. Obrigado aí pela presença, né? Presidente, eu acho que foi muito bem feita a resolução, foi bem estudado, né? As mudanças, os cuidados. Tem muitas coisas que podem se aprimorar no decorrer aí do reinício das reuniões presenciais. Não, tem coisas que podem ser feitas sem necessidade de resolução. Acho que esses cuidados todos têm a direção, as direções da Câmara que podem tomar todos esses cuidados. A sugestão do vereador Odir foi muito boa, né? Vejo que os vereadores e o chefe de gabinete têm responsabilidade sobre cada um dos seus gabinetes. Se há uma determinação de, no máximo, 4 pessoas, não pode passar disso e acabou. É resolução, é cuidado. Então, o vereador e o chefe de gabinete, eles têm que se responsabilizar por isso. Esse controle de entrada é muito bom. Como também vejo que a assessoria tem que ficar no máximo 2 mesmo aqui, 1 no plenário. Nós sabemos que as nossas reuniões presenciais nunca dá muita gente, quer dizer, com a quantidade de espaço que nós temos ali, tranquilamente, não tem problema nenhum, a não ser que tenha aí uma matéria que vai ser discutida, vai ser colocada em pauta e que vai gerar uma polêmica e discussão. Daí sim, Sebastião, nós temos que tomar um cuidado muito grande na entrada, no controle, na ocupação de espaços dentro do plenário, né? Se vier a ter, daí sim. Como também os servidores, né? Não precisam estar todos aqui, aqueles que têm condições de trabalhar de casa, façam, né? Possamos fazer, diminuir o máximo que possa, aqui dentro somente o essencial. Os outros podem trabalhar de casa e têm essa capacidade de fazê-lo perfeitamente. Então, está tudo preparado, acho que está bom. Foi muito bom aí as medidas que foram tomadas, eu concordo plenamente para esse retorno com todos esses cuidados. Então, parabéns e tenho total apoio. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, não havendo mais discussão, em votação. Os que concordam com o parecer, com o sinal de positivo. Ok? Está aprovado o parecer do relator ao projeto de resolução 15/2020. Ok? Seguimos com a pauta ordinária. Agradeço a presença do nosso vereador Maurício. Libera o som para o vereador Maurício lá, João. Presidente, esse projeto, a resolução, ele vai para a Comissão de Saúde também? Ele vai, então, teria que ver se poderia ser feito uma extraordinária aí para amanhã, se for possível, né? Vamos solicitar. Pensei que iria ser feito hoje até, mas o vereador Maurício não convocou, né? Nós deliberamos na última comissão aqui, e na última reunião nossa, e votamos esse encaminhamento, mas ele não convidou na quarta-feira e também não fez nem de ofício, aí, pelo que sabemos. Aí ele vai reunir, acho que só na quarta-feira. A nossa parte nós fizemos, né? Tá bom. Talvez a gente possa cobrar dele, vereador, hoje, e ele, de repente, faz uma extraordinária amanhã, né? Isso, exatamente. Obrigado, presidente. Ok. Obrigado aos nossos diretores, o diretor Ariel, o diretor Sebastião, a diretora Carolina. Obrigado pela presença dos senhores e da senhora. Vereador Fábio D'Alonso. Libera o som do vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, só para fazer na leitura que fiz, eu li chancelas e soou mal aqui, mas realmente foi um erro de digitação, Sebastião. Realmente está escrito, mas é cancelas. Então, só para registrar para fins aí de ata, né? Só esse registro aí, tá bom? Mas foi um erro ali na digitação, ali, o ofício que nós recebemos. Mas já fiz a correção aqui. Então, ao invés de chancelas, e sim cancelas, substituir aqui para fins de registro. Obrigado, presidente. Ok, obrigado, vereador Fábio D'Alonso. Obrigado aí a participação dos nossos diretores e seguimos aqui com a distribuição das proposições aos relatores, ok? Obrigado. Distribuição, projeto de lei ordinária 132,
2020, de autoria do vereador Jean Schroeder, denomina via pública. Relator, vereador Odir Nunes. Projeto de lei ordinária 133, 2020, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, denomina via pública Rua Robson Luiz de França, na zona industrial norte, no município de Joinville. Relator, vereador Maurício Peixer. Projeto de lei ordinária 136, 2020, de autoria do vereador Mauricinho Soares, denomina servidão Antônio Olávio de Araújo, no bairro Piraberaba, no município de Joinville. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Projeto de decreto legislativo 5, 2020, de autoria do vereador Jean Schroeder, dispõe sobre os novos procedimentos a serem adotados no âmbito da Câmara Mirim e do programa Vereador Mirim da Câmara de Joinville. Relator, vereador Richard. Leitura, discussão e votação das proposições. Projeto de lei ordinária 15, 2020, de autoria do vereador Mauricinho Soares, denomina Rua Isolde Mas, no bairro Santo Antônio, no município de Joinville. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, esse relator é pela aprovação do projeto, uma vez que ele reúne todas as condições legais para o mesmo. Parecer do pedido. Parecer é pela aprovação. Coloco em discussão. Em votação, os que concordam com o sinal de positivo. Está aprovado o parecer do relator. O projeto de lei ordinária 131 e o 137, o vereador Roque Matei não se encontra aí, talvez dê tempo de chegar ainda e coloque, permaneça na pauta. O próximo projeto de lei ordinária 138, 2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, da mesma forma, acompanho o corpo técnico que pede a aprovação do projeto. Sim. Parecer do relator, vereador Fábio D'Alonso, é pela aprovação, acompanhando os técnicos. Em discussão? Em votação, os que concordam? Ok. O próximo projeto é do Poder Executivo também, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na saúde, no Hospital São José. O projeto de lei ordinária 139, 2020. O relator, vereador que vos fala, é pela aprovação, acompanhando a doutora Débora. Vou fazer só uma leitura aqui, que se trata do projeto. Trata-se de projeto de lei ordinária 139, de autoria do Poder Executivo, tal conforme se infere no corpo da mensagem de encaminhamento da proposição. A autorização solicitada tem por objetivo suplementar as despesas com a folha e ao suporte ao implemento das despesas com o pessoal decorrentes do enfrentamento do coronavírus. É o breve relato. O valor são 120 milhões e 300 mil reais. Parecer do relator é pela aprovação. Em discussão? Não havendo discussão, em votação, os que concordam? Ok. Está aprovado.
projeto de resolução 12/2020, eu vou retirá-lo de pauta aqui, porque foi equivocado aqui esse encaminhamento aqui, ele ainda está sem o parecer. O projeto de resolução foi aprovado, o vereador Roque ainda não se encontra. A emenda aditiva ao projeto 1/2020, ao projeto de lei ordinária 220/2019, de autoria do vereador Roque Matei, da nova redação ao artigo 2º, inclui o artigo 3º, o projeto de lei ordinária 220/2019 e da outras providências. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, da mesma forma, parecer número 262, esse relator acompanha o corpo técnico da casa pela rejeição. E solicito acho que a doutora Débora, né, doutora? Foi a senhora? Não? Não? Não, doutor Denilson? Não sei, ele está de férias, né? Então... Mas eu posso dar uma olhada no parecer e explicar para os senhores. De minha parte, só os senhores vereadores, eu já estou convencido aqui, se os senhores vereadores entender que haja necessidade de uma ratificação, uma complementação por parte da doutora Débora, mas esse vereador, como já falei, acompanha o corpo técnico pela rejeição. O parecer do relator é pela rejeição. Em discussão? Não havendo discussão e votação, os que concordam? Ok. O parecer está aprovado pela rejeição. O vereador Maurício Peixe tinha pedido para incluir um PL 15. Não, desculpa. 9,6, né? 9,6. Vereador Maurício. Só para a gente já colocar aqui, eu não... Presidente, até esse projeto do vereador Odir estava incluído na pauta na semana passada, e eu pedi para retirar porque não tinha recebido parecer, feito parecer. E ele está pronto o parecer. É o projeto 196/2019, que altera a denominação de rua. Está tudo dentro dos conformes, né? A aceitação, inclusive com abaixo-assinado de quem é morador lá. Então, eu vou pedir para incluir na pauta, se possível, presidente. Ok. É o projeto de lei 96, é isso? 196. 196. 2019, tá? 96. 2019. O senhor tem um parecer aí, vereador? Só para o senhor puder... Eu tenho parecer, eu posso encaminhar. Vou encaminhar... Não sei se queres que leia, porque é um pouquinho... Não é extenso, posso lê-lo se for necessário. De repente, eu podia ler a conclusão, ou colocar no plenário ali, que daí nós fizemos a leitura. Enquanto isso, nós voltamos o vereador Roque presente agora, o quórum regimental completo. Nós temos 2 projetos que estão sob a relatoria dele. Enquanto isso, o senhor coloca para nós no plenário, depois nós colocamos ali o 9,6, que o vereador Roque votar. Já coloco. Ok? Obrigado, vereador Maurício. Projeto, retornar aqui, o projeto de lei ordinária 131/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. O relator é o vereador Roque Matei. Libera o som para o vereador Roque. Está sem som aí, Roque. Agora... Está sem som ainda. Está fechado aí, Roque. Alô? Aí, agora deu. Ok. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores, técnicos da casa, quem nos assiste pelo YouTube. Eu estou com o parecer aqui. E o parecer, vou acompanhar o parecer dos técnicos, tá? E o parecer dos técnicos é pela aprovação, ok? Era isso, presidente? Pela aprovação. Okay. O parecer do relator ao projeto de lei ordinária 131/2020, acompanhando os técnicos da casa, é pela aprovação, que autoriza a abrir crédito adicional suplementar. Em discussão?
Não havendo discussão e votação, os que concordam? Ok, está aprovado. Próximo projeto, também de autoria do Executivo, também autoria do Executivo Municipal de Crédito Adicional do Suplementar, é o projeto de lei ordinária 137/2020, relatoria também do vereador Roque Matei. Vereador Roque. Ok, presidente. Todos me ouvem, né? Ok. Esse projeto também é um projeto que autoriza a abertura de crédito adicional especial fundamentada em tendência de excesso de arrecadação, ok? E também vou acompanhar o parecer técnico dos técnicos da casa, que é pela aprovação. Ok. Coloco em discussão o parecer do relator ao projeto de lei ordinária 137/2020. Não havendo discussão, coloco em votação os que concordam. Ok, está aprovado. Próximo projeto, incluímos na pauta aqui, não há rejeição dos senhores vereadores pela inclusão na pauta. Já está enviado, já está aqui no plenário virtual. O parecer é pela aprovação, projeto 196/2019, relator vereador Maurício Peixe. Em discussão, parecer do relator. Não havendo discussão, os que concordam? Ok. Está aprovado o parecer do relator. Reunião com convidados. Vereador Roque Matei, já foi aprovado? O vereador Roque Matei, o senhor fez um... Ok. O vereador Roque Matei tinha colocado na última reunião, que nós não votamos. Estávamos numa reunião extraordinária e não houve concordância com o número absoluto dos membros. Havia uma movimentação, havia um parecer, né, mas havia um movimento contrário a que nós pudéssemos ter colocado em discussão esse pedido que o vereador Roque vai fazer agora. O senhor pode... Acho que era para convidados, né, vereador Roque? Correio, eu não me lembro quem era todos aí, nós colocamos ele em discussão. Tratava do projeto do vereador Adilson Girardi, se não me falha a memória. Sim, esse é um projeto do vereador Adilson Girardi, que pediu para nominar uma rua lá no Vila Nova, e essa rua, ela fica numa área rural ali, né? E aí, foi até um pedido do vereador, ele mandou para a comissão aqui um requerimento, memorando, pedindo que nós fizéssemos a oitiva de membros da prefeitura, do correio e da comunidade, tá? Então, sim, essa é o pedido do vereador Adilson Girardi. Ele fez esse pedido, ele mandou lá no dia 8 de setembro, referente ao projeto de lei ordinária 8/2020, que trata para fins postais, e ele pede para convidar aqui, né? Para denominar uma servidão lá, né? E antes de a gente dar o parecer final, ele pediu para a gente fazer uma oitiva de membros da Prefeitura Municipal de Joinville, responsáveis pela área ali, né? O Correio e membros da comunidade. Ok. Então, vou colocar em discussão o pedido do vereador Roque em relação ao projeto do vereador Adilson Girardi, que coloca o PL 8/2020, que convida o Correio, o CEPUD e a comunidade lá daquela localidade. Em discussão, não havendo discussão, o vereador Maurício. Libera o som do vereador Maurício. Presidente, eu conheço bem aquela região, aquela área, aquela rua, há muito tempo, muitos anos. São todos meus amigos lá também, que a gente já tentou de lá atrás denominar a rua. E eu concordo plenamente com a denominação. Acho que nós deveríamos fazer tudo realmente para denominar. Mas, veja bem, a minha preocupação é que nós possamos trazer aí os moradores e dar uma esperança e não acontecer. Porque nós sabemos que denominação de rua em área rural ou servidão, ela não é prevista em lei. Ela não tem legalidade. A doutora Débora pode falar sobre isso. A área rural é diferenciada. Ela tem que ser estradas, né, e estando num plano diretor de rural, um plano diretor de
de rodovias, né? Que estabelece, deveria fazer. O Correio, nós já convidamos outras vezes aí, o Correio não vem e ele não entrega correspondência em área rural. Nós sabemos disso, ele não vai vir. E a Prefeitura, no meu entendimento, se for seguir a lei, ela vai vir e vai dizer que também não é possível. Então, só o meu medo é a gente criar uma expectativa e isso não for consolidado. É a minha preocupação. Veja bem, eu apoio, eu aprovo e tivesse que votar favorável, eu voto também. Mas sabemos que existe aí uma questão legal. Não pode ser feito em área rural. Mas, se quiserem trazer, eu aprovo, não tem problema nenhum, só essa preocupação, porque teríamos que ter aí primeiro um parecer da Prefeitura. Veja bem, vereador Roque, eu acho que nesse caso deveríamos ter um parecer da Prefeitura, do CEPUD, né? Para ver se pode, sim, realmente tem uma chancezinha, porque essas leis mudam tanto, esse entendimento muda tanto, que agora pode ser, né? Porque ela está numa área já, ela está ali numa área que, apesar de ser rural, ela já é urbana. Ela já ali já tem uma ilha, né, como a gente chama, de moradores, que no meu entendimento, já deveria ter sido passado essa área toda ali para a área urbana, mas ainda está em área rural. Há anos atrás, eu modifiquei a área para a área urbana, o lado esquerdo dessa rua, da rodovia do Arroz. É ali um pouquinho depois da estrada Arataca, até a Igreja Cristo Rei, ali no lado esquerdo, uma área urbana. Só no lado direito, quem vai em direção a Guaramirim, o lado direito é área rural. Então, ela está dentro de uma área rural. O que nós deveríamos fazer é lutar ali para mudar o zoneamento, mudar ali e transformar em área urbana aquele trecho, porque ela já é consolidada urbana. Nunca mais vai voltar a ser rural, né? É ali no lado do cemitério Cristo Rei. Então, viu, vereador Roque, se fosse possível chamar ou falar com a Prefeitura antes de ter um parecer, para a gente não trazer eles aí, né, dar uma expectativa, tá bom, presidente? Obrigado. Eu acho que o vereador Maurício está correto nessas considerações que fez. Vereador Roque, já lhe passa a palavra, vereador. Senhor presidente, eu apresentei aqui um pedido do vereador proponente, que é o vereador Girardi, esse ofício, tá? Esse memorando, né? Vereador Maurício, eu concordo, né? Se a comissão, assim, a relatoria está comigo, né? Então, assim, eu só apresentei um pedido do vereador Girardi, mas eu penso que o encaminhamento, até para a gente ter uma caminhada mais segura, poderia pedir por escrito uma solicitação, perguntar da legalidade, enfim, né, para que eles mandassem para a gente aqui um parecer em relação a essa questão. Para mim, eu não vejo problema, tá? Eu só quero encaminhar em parceria aí com a nossa comissão, com os membros da comissão, tá? É que no pedido do vereador Girardi, que foi encaminhado para a comissão, eu só estou apresentando, é que nós ouvíssemos aqui em comissão a Prefeitura, que é a CEPUD, o Correio, que o vereador Maurício disse que dificilmente eles vêm, e a comunidade, né? Que nós podemos realmente, né, pelos pareceres técnicos anteriores, a gente sabe no que vai dar. Então, seria importante verificar se não tem fato novo. Era isso, presidente. Eu já lhe passo a palavra, vereador Odilson, só considerando aqui, vereador Roque, nós mandamos ofício para o Correio não respondeu. Nós mandamos ofício para o CEPUD deu parecer, disse que é área rural e fez as mesmas considerações que fez o vereador Maurício Peixe. Vou liberar o som agora para o vereador Odir Nunes. Libera o som para o vereador Odir. Senhor presidente, senhores vereadores, doutora Débora, Sabrina, bom, o CEPUD já deve ter encaminhado para a Câmara de Vereadores, porque quando se vai denominar um logradouro público, se faz necessário uma consulta, né, sobre a possibilidade ou não. Portanto, o CEPUD, através do ofício, já deve ter feito a sua manifestação. E aí eu quero ir a favor
do que diz o vereador, eu entendo perfeitamente as colocações do vereador Roque, mas eu quero ir de encontro ao vereador Maurício. Isso não pega bem para nós, até porque cabe a nós fazermos as modificações das leis que forem necessárias. Então, eu quero dizer que também chamar, convidar as pessoas para vir para cá, no mínimo, ter um desconhecimento de nós termos o conhecimento da lei. Então, que se modifique a lei. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. O vereador Roque Matei. Senhores, eu só apresentei um ofício que não é meu, eu não estou pedindo isso aí. Quem está pedindo é o vereador Girardi. Então, se alguém desconhece, eu sei para onde vai o parecer, se for para me dar o parecer. A revelia do pedido do vereador Girardi, não tem problema, eu só estou consultando meus pares da comissão, não tem problema, eu faço o parecer, né? Eu só trouxe aqui o pedido do vereador Girardi, que eu acho que nós devemos verificar se nós vamos encaminhar ou não. Esse é meu pedido. Não tem problema nenhum eu fazer o parecer, eu conheço bem, profundamente, fui atrás, fui estudar. A minha preocupação é, daqui a pouco nós deixarmos sem resposta um pedido de um membro da casa, um vereador da casa, só isso. O vereador Roque, eu acho que nós podemos até colocar em discussão aqui, eu fico muito tranquilo para votar o contrário, até porque é o seguinte, já que nós colocamos aqui em discussão, para não retirar o vosso pedido, não criar uma situação que, sabe, só vai alongar e vai trazer a comunidade e acabando ainda, de repente, vindo aqui sendo... no voto, no vosso parecer, será contrário, até porque o seu parecer já é contrário, né? Então, acho que, de repente, nós até podemos encaminhar um ofício para o vereador Adilson Girardi, explicando que não existe meio legal e nem discussão necessária que possa alterar esse posicionamento legal, né? Ainda em discussão, o vereador Maurício Peixe. Só, presidente, eu sei que é difícil, né? É um pedido, uma solicitação, mas se botar em votação, eu vou votar favorável. Porque eu conheço muita gente lá, são meus amigos de longa data. E se eu votar contra, eu sei como é que repercute essas coisas que a gente faz aqui, eles levam uma outra posição lá. Como foi feito esses dias aí, eu, vereador Fábio D'Alonso, a gente sabe disso aí, questão de uma lei inconstitucional que a gente aceitou para levar para o plenário e daí ligando para a gente, metendo pau, dizendo que nós votamos contra aqui na comissão. E eu sei como vai levar essa discussão para lá. Vai dizer que o vereador Maurício Peixe pediu para não chamar. Não é isso que eu quero. Queria que ele estivesse. Então, se botar, eu acho que nós deveríamos chamar o vereador Adilson, ele deveria estar no plenário aqui nessa reunião para dizer, olha, não dá. Infelizmente, o vereador Adilson. Agora, se botar em votação, eu vou votar favorável. Bom, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar o projeto, esse pedido, se o vereador Roque também assim entender, nós caminhamos um ofício explicando essa condição de toda a parte legal e os que concordam com esse encaminhamento aí, com um sinal de positivo. Então, não estão votando contra o pedido do vereador Roque, estamos votando a favor do encaminhamento de um ofício, explicando ipsis literis lá esse encaminhamento, ok? Os que concordam aí, então está ok, está aprovado. Eu deixo a palavra aberta aos senhores vereadores. Vereador Roque. Eu só pediria que esse ofício que vai ser encaminhado ao vereador Girardi fosse anexado aos autos do nosso processo aqui, tá? Para que isso fique esse registro da comissão também, tá bom? Era isso. Alguém ainda com a palavra? Vereador Maurício. É isso aí, vereador Roque, até para dizer que o senhor fez o papel, né, de trazer o projeto, aliás, o pedido do vereador Adilson, isso a gente entende muito bem. Mas, presidente, o que eu quero pedir é o seguinte, tem um projeto de lei, até nós aprovamos aqui, foi uma solicitação nossa, o senhor trouxe, que é o projeto de lei complementar número 9 de 2020. E ele, que era aquela lei do embasamento, né? E ele está parado. Daí eu mandei ver, parece que na comissão de urbanismo, ou que teve uma e voltou para a comissão de legislação.
o projeto não deu encaminhamento, não sei se alguém poderia vir. Esse projeto que é do Executivo, Projeto de Lei Complementar 9/2020. Se poderia verificar, porque a informação que foi me dada é que estava na Comissão de Urbanismo, mas recebeu uma emenda e que volta para a Comissão de Legislação. Essa que eu tenho aqui. Foi apresentada emenda modificativa que igualmente está em tramitação, aguardando parecer. Agora teria que estar na Comissão de Legislação. Vereador Maurício, eu estou pedindo aqui para a doutora Jordana procurar ele, até agora ela não conseguiu localizar aqui no Legiscan esse... Não foi despachado da DAC para o jurídico. Não foi despachado da Diretoria de Apoio às Comissões para a nossa comissão, mas eu já vou pedir para... A doutora Jordana já está pedindo para conversar lá com o Nereu, para agilizar o encaminhamento aí para a nossa comissão. E aí, se nós tivermos alguma reunião extraordinária essa semana, nós colocamos ele já para distribuir relatoria, ok? Ok, obrigado. Seria isso. Senhores vereadores, doutora Débora, Sabrina, não havendo mais nada a discutir na nossa Comissão de Legislação, Justiça e Redação, encerramos a comissão, ok? Abraço a todos.